Uma boa noite a todos. Estamos iniciando nessa segunda-feira nosso Autoestando RN. É um prazer ter vocês aqui conosco mais uma vez. Eu quero agradecer também as pessoas que estão sempre nos ajudando, patrocinando, dando uma força para que a gente se mantenha no ar. A Isenta Car, né? Se você pretende comprar seu carro zero, dá uma ligadinha, vai lá no Instagram da Isenta Car, vê como é feito para você, pessoa PCD, ter um desconto de 30% aproximadamente na compra do seu carro zero. Agradecer também a Júnior Calçados, na pessoa de Júnior e Luzinete, que são pais e mães de pessoas autistas. Agradecer também a Aba Clinic, que está dando uma força grande. A gente vê uma parceria aí muito boa para a gente prestar um curso sensacional, não é isso, Larissa? Um curso sensacional voltado para o pessoal da educação, saúde e segurança pública, tá? Ela é proprietária da Aba Clínica e também é mãe de uma pessoa autista. E hoje nós temos uma pessoa aqui que eu sempre quis trazer, né? Aqui é um lugar para a gente estar falando de autismo e temos uma autista hoje aqui, Nathalie. Acertei? Isso. Nathalie, pode se apresentar para o pessoal, fica à vontade. Olá, boa noite. É, é uma honra estar aqui, agradecendo aí esse convite do Jonathan. Estou muito feliz para poder compartilhar um pouquinho sobre a minha história de vida, né, sobre a minha carreira, sobre empreendedorismo, maternidade e vamos lá. É isso aí. Ó, gente, ganhei um presente. Tá vendo essa camisa aqui, ó? Quem fabrica? É ela. Aí tem a camisa show, aquela outra que vocês veem, luto pela inclusão. E Davi agora ganhou uma camisa dessa para ele. E vai ter foto e vai ter marcação lá no Instagram. Vamos aqui. Nathalie, me fala aí de sua história de vida, como é que foi? A gente tava conversando aqui em off, tem muita coisa boa pra gente conversar. Conta aqui pro pessoal como foi a sua vida, como foi sua infância, adolescência, até onde você lembra. Bom, eu nasci no interior de São Paulo, e cheguei aqui Natal, né, quando do estado, com aproximadamente 10, 11 anos de idade. E, eh, assim, eu tive atraso de fala, eu falei com quase 4 anos, e sempre tive as estereotipias nas mãos, movimentos repetitivos, e até hoje eu tenho nos meus momentos de ansiedade. E, assim, eu tinha, as características de uma pessoa autista. E aí, meus pais, na época, me levavam a especialistas, Em fonoaudiólogo, São Paulo ou aqui? lá, Certo. no interior de São Paulo mesmo. E aí me levavam para uma outra cidade mais próxima, não na capital. E aí era fonoaudiólogo, era psicólogos, alguns profissionais, porque eles estranharam o atraso de fala, Hum. né? E tanto que naquela época, colocar uma criança, por exemplo, com 2 anos de idade na escola era muito cedo. Hoje é comum. E aí, eu lembro que minha mãe comentou que me colocou logo cedo na escola, porque ela achou que meu atraso de fala poderia ser porque eu não tinha um irmão, não tinha um amiguinho, nem nada. Você é filha única? Não, eu tenho um irmão, ele é 6 anos mais novo. Certo. E aí ela achava que poderia ser isso, mas não, ninguém desconfiava. A questão de socialização, ela E pensou que se você convivesse com outras eu pessoas, poderia começar a aí é... falar, isso. Entendi. E aí, pronto, ela me colocou uns mais ou menos 2 anos acho que 2 anos e meio na escola, e até os 4 anos eu ainda não falava, mas ela fala pra mim que eu sempre apontava o que eu queria, sempre assim, né, gesticulava o que eu queria. E aí, sim, a questão também do contato visual, eu não fazia muito contato visual, até minha Uhum. adolescência, eu não fazia muito contato Como foi visual. essa questão do contato visual, assim? Eu sei que é difícil, né? Meu filho não É, fazia, eu olho pra você, eu olho o seu rosto. Ah, entendi. Pra Meu filho, ele tem essa dificuldade, Davi, uhum, de ter o contato visual. Ele é não verbal, mas é da mesma forma. Ele vai, quer alguma coisa, eu sou doido para ouvir a voz dele. Eu acho uhum. que, vou nem falar muito, que a emoção toma conta, porque é muito forte. Eu quero ver ele falar, eu quero ver ele ter a independência, né? Eu até falei para você que Breno veio aqui, aí você está hoje aqui e serve de inspiração para nós que somos pais e mães de pessoas autistas, quebrando até alguns tabus, né, de pessoas
que não compreendem nossa causa e não entendem verdadeiramente o que é autismo. E o Autistando tem essa finalidade de mostrar o que é o autismo, que Nathalie Isso. não é igual a Breno, e assim tem uma sequência, não é igual a Davi. Essa é a Isso. Eu complexidade, né? sempre comento em minhas palestras, quando eu vou dar palestra, que cada autista ele é único. Cada um é de um jeito, entendeu? Cada um tem a sua característica, suas particularidades. Nenhum autista é igual ao outro. Verdade. Então, cada um é diferente. Mas você Né? concorda, mas você sabe que a Hum. sociedade ela não compreende isso. A sociedade tem assim, estamos em 2023, as informações estão aí, só é Isso. entrar no Google, olhar, É. ou até perguntar. Mas as pessoas fazem questão de colocar alguns tabus, como todo autista é super inteligente. Não, Nenhum autista. É assim, esse né, tem negócio de, essa é um super. gênio. Isso. Não, gente. Pode Eu falar, fica à acho isso, vontade. assim, beira o capacitismo mesmo. O capacitismo, para quem não sabe essa palavra, é o preconceito, a discriminação contra qualquer pessoa com deficiência, qualquer tipo de deficiência. Então, assim, sempre comparar um autista a um gênio, eu acho, assim, que prejudica as outras pessoas autistas do espectro. Né? Então, assim, o espectro autista, eu costumo explicar assim como o arco-íris, ele tem, é colorido, então, assim, o espectro autista, ele tem vários grauzinhos lá dentro. Apesar que hoje é nível um, nível 2 e É, nível 3, é. mas dentro do nível 3 tem vários, dentro do nível 2 tem vários, dentro do nível um tem vários. Então, assim, é respeitar, como é que diz, as características de cada um, né? E aí, como você fala a questão do tabu, muitas É. pessoas não preferem se informar porque preferem se recolher à sua ignorância. Tá aí, o Google para facilitar, mas prefere continuar atacando, né, discriminando. Machucando, porque tem coisa que Isso, eu escuto que machuca, né? com certeza. Mas a gente aprende a absorver só as coisas boas na vida, né? Eu tenho uma figura de uma Hum, imagem bem legal, que é um homem segurando dois sacos. hum, Um é furado e o outro não. isso. O furado, ele vai colocando as coisas ruins que acontecem no meio do caminho da vida dele, e no meio do caminho vai cair, vai ficar por lá. Mas as coisas boas a gente tem que colocar numa sacola fechada, né, para que não caia, para que a gente possa lá na frente, no caminho da nossa vida, usar. Então, tem coisas que eu deixo para lá, porque se a gente for lutar por tudo, Não vale a pena. aí é difícil. Maria Lúcia, você conhece, né? Conheço. Breno estiveram aqui, hoje você, há mais de 30 anos, que a nossa luta praticamente é a mesma. Falta de escolas que recebam nossos filhos, falta de conhecimento da sociedade, Profissionais preparados. profissionais em segurança pública, educação e saúde preparados para receber esse público. Se em 30 anos não tinham, a gente numa lógica era para pensar, ó, hoje era para ter, né? Mas só que não tem Eu sempre comento assim que essa palavra inclusão não era nem para estar sendo discutida, já era para ser automático. a prática dela, né? Isso. Mas precisa de leis, precisa ser colocada. A Porque se não tiver, ninguém nunca vai respeitar, né? a Lei Berenice Piana, 12.764, 2012, Isso. dezembro de 2012, completou 10 anos, ano passado. Tem lá, Políticas Públicas Nacionais da Pessoa do Transtorno do Espectro Autista. Mas a prática, lá diz assim, a lei, se qualquer pessoa apresentar qualquer deficiência intelectual, ela já ganha um auxiliar pedagógico para auxiliar ele no aprendizado em sala de aula. Isso. 2010, E uma parte mais importante lá que tem, a pessoa do transtorno espectro autista é considerada a pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. fila. Agora, a gente nem Isso é isso. conversou isso. Imagina só você chegando numa fila e a pessoa olhar para você, você tá lá, no seu direito. Já passou por uma situação parecida? Já, Quer contar pra gente? já que porque assim, quando eu tô nos meus momentos que eu tô muito ansiosa Hum. de crises mesmo, eu tenho crise, gente, eu tenho. E eu não aguento estar em fila. Não aguento, seja sensorial, muita gente, é muito estímulo para mim. E aí, uma vez eu estava no supermercado, fui porque era a necessidade mesmo.
Fui lá, e aí foi a pessoa do caixa, eu preciso andar com o laudo. A pessoa do caixa disse assim: "Me desculpe, mas o que você é para estar aqui? Você se enquadra em alguma coisa lá dessa plaquinha?" Aí eu disse: "Tá vendo aquela fitinha ali que tem um quebra-cabeça? Eu me enquadro naquela fitinha. Tá aqui meu laudo." É interessante, E né? Porque aí, e aí eu disse assim: "E você questionar qual é a minha deficiência, isso não é legal. É uma exposição desnecessária." é como se você estivesse se aproveitando Isso, de um momento ali, né? É por isso que tem aqui a camisa. O autismo não tem cara e as pessoas têm que entender isso. As pessoas têm que, se não gostar, eu vejo como uma medicação ruim. Tem medicação que tem uns gostos muito ruins. tem. Mas você precisa tomar e descer de goela abaixo. Do mesmo jeito é o autismo. Entendeu? Ninguém que é autista precisa estar se justificando. Entendeu? Ninguém precisa estar se justificando. É por isso que as pessoas não entendem e a gente tem que lutar, que falar, tem que ter podcast, tem que ter entrevista, tem que ter uma relação. Não é só no mês de abril, não. A gente tem que falar isso de janeiro a O ano dezembro e de inteiro. novo 12 meses, todo santo dia, para que as pessoas tenham a capacidade de entender. E o caminho para, vamos dizer assim, para haver a inclusão, o respeito, é a informação. Hoje, a informação é a nossa maior aliada. Mas E assim, o, mesmo assim é tem difícil. uma frase que diz assim: o conhecimento ele é libertador, Isso, não é? Então, se as pessoas não buscam esse conhecimento, elas vão ser presas. E muitas ficam presas na sua ignorância. isso. Se recolhe essa ignorância que eu falei. Ficam ali aí, não, isso não é autismo, isso é moda. Meu Deus do céu. Então, aí vocês vieram para cá, para o Rio Grande do Norte. Chegou a fazer algum acompanhamento? Você falou que passou por fono. Fono, psicólogo, psicóloga também. Era mais fono e psicóloga. Na época não existia aba, né? Então, assim, Não, ano, aqui no Brasil, né? Aqui no Então, Brasil. assim, aí você imagina assim, o estado de São Paulo, nossa, lá do estado de São Paulo não teve o diagnóstico. Caramba. E a gente sabe que anos 90 era muito mais difícil. Tipo assim, né? Eu sou de 85, mas mesmo assim, vamos lá, 85, 89, que 89 os 4 anos, mas mesmo assim, aí que era mais difícil a Porque a coisa. gente vê São Paulo como um lugar, Isso. E né? aí o que acontece? Era aquela visão de que todo autista é aquela visão muito fechada, que todo autista é aquele, de que só existe o clássico, como Entendi. era chamado ao clássico. Não. E por isso que antigamente, era mais difícil a questão de diagnóstico. Muitas pessoas sofriam ainda mais. Então, assim, o que eu quero deixar aqui, autismo e TDAH não é moda. O problema é que não existia diagnóstico na época, não existiam profissionais capacitados e também com empatia para entender. Por Empatia. Se isso, colocar no lugar de alguém para que essa pessoa possa entender o que isso. nós sentimos. Porque na minha adolescência, quando eu estava aqui já, eu tive uma das crises mais fortes. E aí, na minha adolescência, foi aí que eu comecei a ser acompanhada psicólogo, psiquiatra, aí já entrou psiquiatra, É que né? depois de uma idade é só psiquiatra, É, né? é. E aí, tipo, tomava minhas medicações, só que minha mãe escutava muito uma coisa do tipo, e eu também dizia assim: não, mãe, é manha. Falava até uma palavra que eu não gosto, frescura. Então, assim, a gente, assim, sofri muito. Já disseram para mim, sabe o quê? Você Hum, mima demais o seu filho. E sabe como eu sou? hum, Eu dou independência, Davi. Ele ainda não aprendeu a tomar suco em copo, é tudo hum, na mamadeira. Não é nem mamadeira, é outro nome. Minha mulher não disse. Não tá ouvindo, não, viu, Michele? Não é mamadeira, hum, é um copinho com alguma coisa que eu não lembro o nome, nem vou hum. lembrar agora. Eu boto suco dele, porque ele é fã de suco. Ele odeia doce, graças a Deus. Ele odeia doce. Ele vomita, certo? Mas de vez em A quando ele dá minha umas gosta. beliscadinhas. Não, sabe o que Davi gosta? Feijão, Davi gosta de arroz, carne de sol, peixe frito, frango crocante, batata frita. Ele Nossa, gosta que dessa. legal. Ele gosta de. Eu digo, meu filho, você é um pedreiro, ele gosta de comida pesada. Pronto, a minha gosta muito de feijão, gosta de carne cozida, aquele negócio bem. E isso, batata, que bota na panela de pressão, batata, ele come. Eu fico, isso é um meninão. Hum, É, 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 é
Mas só que algumas pessoas, como tu falei, olharam para Davi e disseram assim: olha, você mima demais o seu filho. E eu, como eu te falei, eu pego a mamadeira de Davi, eu boto aqui e mando ele pegar. Em casa, meu filho, ele só tem o meu acompanhamento da minha esposa no que ele precisa, que ele não sabe fazer nada, não escova os dentes, não penteia o cabelo, não troca de Sim, roupa. Então, para isso, eu preciso estar. Mas o restante, Davi pega o suco, termina o almoço dele, bota o prato na pia. Eu estou ensinando a meu filho, eu não quero com essa história de capacete para Davi, não, eu quero que ele me ajude a lavar um carro, isso. eu quero que ele tenha independência, que ele escolha uma roupa e vista, que ele saiba pentear o cabelo, escovar os dentes, tomar banho. Aí as pessoas não. É como você fala, não entendem o que é autismo e a gente ainda em 2023 escuta praticamente as mesmas coisas que você escutou lá atrás. Não avançou nada. Que avanço teve? É difícil. E, sim, Aí sim, foi outra na coisa. adolescência que Isso, você teve a maior crise, né? isso. E os profissionais extremamente ignorantes que eu Hum. peguei, né? Que foi, então, vamos dizer assim, que foi mais ou menos na minha adolescência, pega aí 90, 98, 99, dois Uhum. mil por aí. Que foi o auge dos maiores picos de crise, assim. E aí, uma das coisas que eu vou lembrando, na minha adolescência, quando eu estava estudando, na escola regular, eu estudei escola regular, e aí eu lembro que as pessoas, meus colegas, questionavam por quê, quando eu conversava com a pessoa, eu não olhava para a pessoa, eu Uhum. olhava para uma parede, eu olhava para outro lado. A questão, né, Visual do contato. visual, contato visual. E aí eu acabei também sofrendo discriminação por conta disso na escola, porque eu não fazia contato visual, aquela menina estranha, tal. Então, assim, é aquela coisa, a sociedade, ela foi, eu acho, é preparada para conviver com padrão. Que todo mundo tem que ser a questão da perfeição. E quando vem uma pessoa com deficiência que não atende aquele padrão, incomoda. Então, qual é a facilidade dessas pessoas? O que que elas tendem a fazer? Excluir, que é o mais fácil para elas, e não incluir, né? Então, é muito difícil isso, né? Então, assim, tive crises também em sala, essa dificuldade com barulho, de hora de intervalo, sempre eram os maiores estímulos. Às vezes eu buscava cantos que eu ficava mais tranquila, então vinha lá o apelido de quê? De esquisita, porque eu me isolava muitas vezes. Mas não é a questão de isolar, é a questão, assim, na época, porque eu precisava me autorregular, me sentir bem, e o barulho daquele sinalzinho do intervalo, "tudim", Hum. e aquele barulho de muita gente nos corredores me incomodavam. Davi se incomoda com isso, que a gente deixa ele um pouco mais tarde na escola, depois que Hum, toca o sino, e a gente pega ele antes do sino, porque ele passa por isso. Ele tem essa questão também. E, assim, é uma situação tão simples de se resolver dentro das escolas, assim, é tão simples tirar aquilo dali, colocar, vamos supor que cada sala tem uma luz. Pronto, tá vermelha, todo mundo em sala, ficou verde, intervalo. intervalo, alguma coisa, sinaliza Simples, tão fácil isso, né? simples. Quando faltava energia na escola, eu lembro que passava um coordenador na porta e ficava, ó, intervalo, 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 e depois ele acabou o intervalo e todo mundo ia para a sala. Então, assim, só tiveram essa atitude quando faltou energia, porque que ninguém. São ideias que infelizmente surgem numa conversa como essa, porque a gente vivencia isso, você vivenciou isso. E agora o público está vendo essa realidade. Isso. Quem via e lhe criticava, não sei como é a sua amizade com o pessoal da escola, se ainda tem ou não, mas as pessoas hoje entendem. Né? Você também falou a parte do diagnóstico que foi tardio, né? Muitas dessas pessoas que estudaram comigo, às vezes têm contato comigo porque hoje são pais de autistas. Olha aí. E aí, tipo assim, Eita, olha aí. A vida. e aí, assim, por ter sofrido tanta coisa, né? E assim, eu sempre sentia que algo acontecia comigo, só que eu não entendia. E assim, a questão da discriminação, ela não parava só por pessoas de fora, parentes também, familiares também, né? Aqueles padrãozinhos que gostam de estar lá, de querer ser o padrão, todo mundo igual a eles, tal.
E aí o que acontece? Às vezes quando tínhamos, por um churrasco em família, e aí muito barulho, eu tenho muita dificuldade até hoje, não tá aqui uma mesa dessa, senta várias pessoas, começa a conversar ao mesmo tempo, eu não consigo conversar com tanta gente falando perto de mim. Você tá aqui conversando comigo, a minha tendência de sair da mesa é maior, porque eu não consigo. Entendi. Não consigo sentar numa mesa e conversando e uma música ambiente alta tocando. Não dá, não dá. Então, o pessoal não entende Não isso. entendo porque, sensorialmente, minha audição é mais apurada. Hoje eu tenho um perca auditivo, eu tenho um aqui, um aparelho auditivo, Uhum. né? Eu perdi em 2021, 95% da minha audição, devido à Covid. Mas mesmo assim, é muito apurado, né? Então, assim, aí o que que eu fazia? Às vezes eu saía, eu ficava no canto mais tranquilo para eu me sentir melhor. Me reequilibrar, autorregular que chama. E se preparar para. É. Só que as pessoas você é muito esquisita, que menina estranha, não sei o quê. Isso não é os familiares mais próximos, né? Tipo assim, era o tipo da família, Que se via uma vez por ano. tipo, que era Entendi. mais fácil de atacar. No Natal tinha que conviver com esse tipo de Isso, gente. seja Natal, qualquer época do ano, quando vinho e tal. Seus pais, eles têm alguma reação? Porque eu acho que eu pregava altas brigas. Eu, Eu graças a lembro Deus, que a minha mãe se chateou uma vez e ela deixou de ir, porque foi bem perto do meu diagnóstico já, sei. na adulta já, depois dos 20. E ela não estava se sentindo bem mais com isso, que ela começou a sentir realmente que eu estava sofrendo, ela não se sentia bem de estar ali, e meu pai também não gostava, né? Eu acho que eu tinha pregado altas brigas com os parentes. Graças a Deus que eu não tenho problema, parte de Sim. pai, nem parte de mãe, minha família aceitou muito bem. Mas assim, até explicando para alguns, eu gostava muito de estar nesse meio. Mas só que por Davi, eu evito. E Sim. às vezes as pessoas dizem, não, mas você costumava estar sempre aí e não está mais. É porque o ambiente que eu tenho que estar é um ambiente que seja bom para meu filho. E para ficar com julgamentos apontando e olhando, que me diz, né, diferente, O ambiente que eu tenho que estar hoje é um ambiente que Davi se sinta bem. isso. Se não for, nem chame, eu não vou e É nem aquela ligo. coisa, onde seu filho não puder estar, você também não É estará, porque pronto. eu não vou nem. Deixa pra lá, vamos falar do teu diagnóstico tardio, que eu fico Sim. revoltado com isso, sabe? Isso tem coisa que dói que a gente tem que falar mesmo. Eu era muito fechado. Eu não tinha Uhum. uma vida. Minha vida não tinha nada a ver com o que eu faço hoje, pra você ter uma ideia. Nada a ver, nada a ver mesmo. Eu treinava jiu-jitsu. Minha vida era trabalho, casa, jiu-jitsu. Hum. Era só isso. Era uma rotina que eu tinha que eu gostava. Tinha dia que eu trabalhava no SAMU como condutor, 24 horas de plantão, e tinha dia que o plantão era pesado, que a gente mal tinha tempo para dormir, nem para Hum. comer. Às vezes era 24 horas de plantão. E o que me acalmava era quando eu ia pro jiu-jitsu, treinava. Uhum. Aí quando eu chegava em casa, eu tava, tomava um banho e ia dormir. Pra você ter ideia. Mas era uma rotina que tinha, que quando eu não treinava, eu ficava mal. Aí eu mudei completamente quando veio o diagnóstico de Davi. Aí é onde eu tô hoje. Tá entendendo? Sim. E eu não tenho formação em jornalismo, como eu te falei, minha formação é gestão pública, não tenho nada a ver com isso aqui. Isso daqui é algo que Deus preparou, que eu aceitei e primeiro podcast do Rio Grande do Norte que fala de autismo, acredito, né? Não sei se que se existiu algum, mas estamos aí sendo pioneiro e trazendo pessoas que nem você. Então, olha onde eu estou, onde você está. Hoje, aquelas pessoas que eram suas amigas, amigos de escola, têm filhos autistas. Aí hoje quem é a referência? Você. Então, assim, são coisas que Deus prepara que a gente não entende, mas é isso aqui. É a gente levando nossa vida. E você falou sobre o diagnóstico tardio que veio, né? Isso. Que depois veio. Como foi esse diagnóstico? Você Bom, passou muito eu tempo. passei, como eu disse, né, eu sofri muito nas mãos de profissionais ignorantes mesmo, vou dizer logo essa palavra, porque não tenho outra palavra, porque eu sei o que eu sofri, né? Inclusive teve até uns que disse que eu precisava de uma reza muito grande para ser curada. Meu Eu Deus. escutava, é muita coisa mesmo. E aí, trazendo, né? Isso foi até final da minha adolescência, início da fase adulta. E aí eu já comecei alguns cursos universitários antes de direito.
e eu não consegui concluir. Quais? Lembra? Eu lembro, teve um que eu não fui, né? Teve um que não deu para ir, que eu lembro que eu passei na Federal da Paraíba, que foi na época foi enfermagem, mas não deu para ir, né? Sejam condições financeiras também na época. E aí já tinha passado em fabricação mecânica, na época era Cefet, agora é Lembro. IF, IF. né? Então, não concluí porque eu tinha passado em Química do Petróleo na UFRN. Aí, passei em Química do Petróleo. Foi aí que começaram as crises mais graves, vamos dizer assim, de dificuldade de interação social, que hoje eu sei explicar. Antes eu não sabia porque acontecia isso comigo. Pode explicar, pode Isso ficar à era o quê? vontade. 2008, mais ou menos. E aí eu chorava na faculdade. Toda vida que eu tinha que ir para a faculdade, eu tinha que pegar aquele circular, que aquilo ali é um estímulo, meu Deus do céu. Muito É barulho, né? muito incômodo, muito lotado. É. Né? Então, assim, eu não dirigia nem nada, então eu tinha que ir pelo circular, tinha que enfrentar o circular da UFRN. E aí tinha crises lá, eu não estava conseguindo ficar entre pessoas e tal. E aí foi aí que eu comecei a ficar, vamos dizer assim, deprimida. Eu dava aulas de reforço na minha casa. Eu morava no Pitimbu. Sim. E o quintal da minha casa era grande. E tinha uma mesa enorme, eu botei um quadro lá e eu dava aula de reforço. Eu amava isso. Eu dava aula de matemática, português. Nunca teve vontade de ser professor? Eu sinto que às vezes alguma professora em mim, eu não sei. Mas. Quem sabe amanhã, né? Ninguém sabe. Mas. Sim. Aí tem um quadro lá no seu quintal que Sim, você aí eu dava aula. dava aulas e tal, e eu amava isso. Só que aí comecei a desanimar. Eu comecei a entrar num quadro depressivo muito forte. E eu fiquei uns 2 meses, em torno de 2 meses sem sorrir. Foi mesmo. Foi bem Caramba. tenso. Eu tive uma crise muito forte. E aí, foi aí que meus pais ficaram desesperados. Eu desmaiava. Eu tinha uma dor de cabeça. Olha, Tudo por causa apareceu tudo, do estresse, né? tudo em mim aparecia. Eu ia para o hospital, tal, desmaiava, aquela coisa. Aí meu pai ficava preocupado, não sei o quê. Aí disseram, ó, já mandava ir para a igreja, para tudo que é canto, para saber o que estava acontecendo comigo. E eu Ai, meu sofrendo, Deus. sofrendo. E aí, uma vez a gente chegou numa igreja evangélica na época, que o pastor me indicou uma psicóloga. Aí eu fui para essa psicóloga. E aí, essa psicóloga chegou para os meus pais, para mim também. E aí disseram assim: olha, tá faltando a substância da alegria no cérebro dela, que é um hormônio, né? Eu sei, tô tentando lembrar, Ela mas falou pode falar. substância da alegria. Um Uhum, medicamento, lógico. sim. Aí ela indicou meu psiquiatra que. Não, o psiquiatra, que me acompanha até hoje. E aí. Quem é ele? Curiosidade. É Francisco Márcio Pinheiro. Isso, Márcio. Eu tô para trazer um aqui para falar. Ele é maravilhoso. A gente quer trazer um tema aqui que é o autismo em adultos. Se prepare para vir de novo. Oba! Se prepare para vir que hoje, gente, a gente não dá para falar tudo, Hum, né? Porque sim. tem tanta coisa ainda para a gente falar que eram 2, 3 horas de conversa, no mínimo, para a gente falar de tudo mesmo, mas vai ter outro momento com ela aqui, nem se preocupe. E a gente quer trazer um psiquiatra para falar sobre isso. A gente tava falando em off aqui, tem muitos pais Uhum. de pessoas autistas que são autistas, questões genéticas. Isso. E é bom descobrir, porque como você, quando vem o diagnóstico, né, não sei, faço até a pergunta. Receber o diagnóstico, para mim, eu acho que abre a mente, lhe trouxe muitas explicações para Nossa, muita, tipo assim aquele, agora foi faz um sentido. alívio. Foi um alívio. Né? Concluindo, aí a psicóloga me indicou o psiquiatra, né? Uhum. E aí procuramos. E quando a gente chegou lá, aí eu já vinha com traumas dos psiquiatras. É, E aí eu cheguei e disse assim: você vai me dopar? A primeira pergunta que eu fiz a ele: você vai me dopar? Aí ele disse assim: desculpe, mas quem dopou foi esse médico que passou essa medicação pra você, que minha mãe levou as medicações que eu tava tomando na época. Se eu vou pegar elas e jogou no lixo. uhum. Quem tá Aí dopando teve uma são esses. atitude Foi, totalmente diferente. foi. E assim, ele me acolheu de uma forma tão humana, que assim, depois acho que de 15, 20 dias,
dias. Na outra consulta, eu já voltei outra pessoa, Mais leve, não era mais pesado. Eu leve. imagino que deveria ser pesado, Isso. né? Você ir para ele, para esses profissionais, e receber uma pancada dessa que machuca. Com certeza. E eu digo É, assim que ele. E assim, pronto, eu voltei outra pessoa, até minha mãe percebeu, eu voltei sorrindo e tal. E aí eu continuei sendo acompanhada por ele, e também, né, com psicólogos também, sempre em conjunto. Terapia comportamental, né, a cognitiva comportamental, que eu você faço lembra, até hoje. você lembra onde fazia? Onde a clínica na época? Se não lembrar, não tem problema não, é só curiosidade. Eu acho que era aquela verde novo, mas ela não existe mais. Não, entendi. Era ali perto, mas eu não tô lembrada Sei, agora, sei. faz tempinho já. E aí, pronto, eu fiquei sendo acompanhada por ele. E aí, quando foi em 2000, não voltei mais para essa faculdade. Quando foi em 2010, resolvi fazer o direito. Aí que vai entrar a parte de você. Olha aí, pessoal, o que ela já enfrentou na vida, né, tentando buscar um espaço que deveria ser, vamos supor, deveria ser mais fácil, Uhum, assim, de aceitação, mas até no ambiente acadêmico você encontrava preconceitos. Que sim, hoje em dia a gente entende assim, é professor de universidade, a gente entende como se tivesse um conhecimento maior e fosse mais fácil de acolher. isso. Mas na Não, prática, não. olha, vou Foi lhe muito confessar uma espinhoso coisa. para mim, minha Vou lhe graduação. confessar uma coisa. Eu tenho medo do futuro do meu filho, de verdade. Eu tenho medo que as pessoas possam fazer com ele. Eu tenho medo demais disso. Eu não gosto nem de falar muito porque é um medo que muitos pais têm de não ter, sabe, de alguém maltratar, de alguém machucar, de alguém fazer o mal. Porque meu filho, eu tiro pelo meu filho, ele é inocente. Se ele lhe vir, ele vai pegar na tua mão, entendeu? E Não se você disser, Davi, vamos dar uma consegue, volta, ele vai. não consegue perceber maldade. Ele não consegue Isso. perceber essa maldade. Eu demorei para ser essa pessoa, porque, tipo assim, para mim todo mundo era bom. Todo mundo era legalzinho, todo mundo era amigo. Depois de uma certa maturidade, eu demorei, eu sofri, ralado, para adquirir essa maturidade Eu para imagino. perceber que existe pessoas que são ruins. É. E existe, nossa, e como? E como é E verdade. e aí, sim, Aí continuo. você teve a intenção de, depois do psiquiatra, que se sentiu bem, tirou as Sim, medicações, aí a universidade. foi assim, porque depois dessa faculdade eu fiquei triste e disse: "Não, não vai dar certo mais não". Eu comecei, tipo, antes da faculdade eu comecei a fazer um concurso. Eu fui estudar para um concurso, fiz até um cursinho e tal, e aí eu me dei bem nesse concurso, quase entrei, né, Foi uma boa qual era? classificação, foi no Ministério da Fazenda na época. Você é E tipo inteligente, viu? assim, eu Desenrolada. nunca tinha estudado para concurso, e aí, Mas você quando eu me ensinava. determinada Você já ensinava, sim. então já era Na um. verdade, assim, quando eu é aquela questão do foco, né, quando eu me É, determino uma coisa que quero dar certo, eu consigo. E quando eu quero, eu faço acontecer. Então, assim, beleza. Aí eu vi que tinha as matérias de direito, aí eu disse: "Não, acho que eu vou fazer direito". E aí fui, fiz o direito também, e aí quando foi entrei em 2010, 2011, não me lembro direito. E aí, primeira turma. se formou. A primeira turma foi a pior turma da minha vida. O Foi primeiro mesmo. ano, Era universidade pública privada. privada. Eu não vou falar o nome aqui, Não, não se não. preocupe. Aí foi assim, foi a pior turma, sofri bullying, de todos os apelidos. Eu tive uma crise muito forte uma vez, e isso não sabia do diagnóstico ainda. E aí, me apelidava de tudo, não me incluía em trabalhos de grupo, mas tem uma coisa, só se aproveitavam de mim, porque eu aprendia tudo muito rápido, então só vinham atrás de mim, atrás de coisas que eu aprendia muito rápido, de conhecimento, né, essas coisas, Uhum. interesseiros. Enfim, e aí tive uma crise forte uma vez, que eu fiquei muito mal mesmo, fiquei quase uma semana sem ir para a faculdade, e quando eu voltei, fiquei sabendo que tinha um trabalho, eu acho que não me lembro se era filosofia, eu não lembro agora a matéria na época, era do primeiro ano de direito. E aí perguntei: "Professor, qual é o meu grupo?". "Não sei", aí eu fui procurando, olha só meu constrangimento, quem me botou no grupo? Ninguém me respondeu.
Na sala de aula, na você sala. perguntando. Aí o professor, alguém botou, ninguém respondeu. E aí ele disse assim, você vai entrar no grupo de menor. Não, que tem menos gente, né? Que dá pra colocar. E aí, quando eu entrei, quando foi pra entrar nesse grupo, é, aí a pessoa disse, não, eu não quero essa menina esquisita no meu grupo. Ou teve outra palavra pior que eu não vou dizer aqui. E aí, foi aí que desencadeou outra crise. Aí eu disse, não dá. Aí quando foi foi 2011, pronto. Quando foi 2011, comecei o terceiro período, que foi no segundo ano. E aí o que aconteceu não estava aguentando mais a turma. Aí o que que eu fiz? Tranquei o curso. Não dá, eu disse, eu não vou ficar nesse lugar aqui, que eu não sou aceita, eu não vou. Tranquei, fiquei muito mal mesmo. E aí foi no ano, que foi em abril de 2011, meu diagnóstico, aos Aí, 25 anos. aos 25 anos, e o alívio? O que é que você sentiu quando começou a Passou entender? assim, um alívio tão grande, porque passou um filme na minha cabeça, de Foi tanta coisa libertador, que eu imagino. passei. Eu até me emociono, assim, porque de tanta coisa assim que eu passei na minha vida. Dificuldade do E, pessoal da. e Eu vejo imagino. esse gente. Eu vejo isso hoje em Davi. Eu vejo. Mas como eu falei pra você, você é uma inspiração, até pra você, pai e mãe, que tá vendo aí. Olha só, ela não falava até os 4 anos. Isso. Não falava até os 4 anos. Quantas faculdades tentou? Quatro, não foi? Foi, Química, não, foi Química do Petróleo. Aí eu passei em enfermagem da Paraíba, mas não fui. Fabricação mecânica no Cefet. Aí e direito, direito, comecei que se direito, formou, formei. tem Passei a agora em OAB, biomedicina. Passei ano passado, entrei no SISU, na UFRN. não tá cursando. Tá, sim, vai voltar agora esse semestre. Porque Tá gostando, tá tranquilo. bem interessante o O curso. pessoal dele aceitou bem, sabe que você é autista, como é que é? Sabe, porque lá tem a CIA, Secretaria de Inclusão. E aí, assim, eu entrei pela cota de Uhum, PCD, porque sim, agora na UFRN tem, assim, para escola pública ou privada. Então, eu entrei pela essa cota. E aí, eu achei muito importante isso, da inclusão. E lá tem a CIA, que você é entrevistado, você manda laudo, e para eles orientarem, tipo, os coordenadores dos cursos que eu sou autista. entendi. É Tipo, inclusão, tipo, passar informação para adaptações. Por alguém. exemplo, quando eu não tiver, vamos supor, se eu não posso estar no meu caderno para fazer uma prova, eu posso fazer uma prova remota. Muito bom. Tipo assim, Uma tem toda uma informação, uma adaptação. informação privilegiada E que nem isso que eu, todo na mundo tem. particular, não tive. Eu não tive no meu curso. Então, assim, sim, voltando no meu curso, né, lá, sim, Direito ou sim, biomedicina? não, direito, né, Certo. tranquei, aí o ano foi 2011, que eu tive o diagnóstico, beleza, passei um ano no curso trancar, porque lá, assim, se você trancasse um ano, você volta aqui o outro ano. Hum. Aí, 2012, voltei. Aí, 2012, fui fazer Brasília, passei. Aí para PCD. Só que não foi incluído. O que aconteceu? A Lei Berenice Piana é de final de 2012. É, dezembro de E o 2012. concurso, ele não era com a Lei Berenice Piana. Então, a pessoa autista, ela não era nem pessoa com deficiência, nem esse nome que eu não gosto normal. Então, estava no meio ali. Então, eles iam em cima daquilo ali. E aí, tipo assim, Não entrou na lei não foi. brasileira da pessoa com deficiência, né? É, Aí não. é, Ah, a- enfim. mas E você aí, é. Davi, meu filho, siga esse exemplo. Ai, meu Deus. aí sim, voltando. Aí voltando, 2012, não deu certo. Aí foi um ano também que eu tive que trancar o curso, por quê? Porque eu fui lá para trabalhar em Brasília, mas não deu certo. Aí voltei. Em 2013, retomei o curso de Direito. Pra valer. A Ah, força do ódio. n- e acreditando que ia dar, assim, porque assim, não ia ter mais aquelas pedreiras, não era mais aquela Era turma outra chata e tal. turma. Até que eu gostei da turma que eu voltei, né? Tem uma grande amiga minha que eu falo com ela até hoje, né? Que, assim, algumas pessoas têm os colegas são mais inclusivos, têm mais empatia, né? Dessa turma. E tem outros que eu não tenho nem Não deu contato. certo, não deu É. certo. E assim, o que eu quero dizer assim, eu tenho essa dificuldade de manter amizades. Eu sofria muito com isso no passado, mas hoje, pela empatia, pelo meu jeito, assim, depois da aceitação, tipo assim, eu sou assim e pronto.
entendeu? É da minha característica, enfim. É assim. É. É isso que É. as pessoas têm que entender que o autismo, uma frase até interessante, o autismo é assim. Uhum. Não tem como ser diferente. Isso, É dessa forma e as pessoas têm que respeitar, isso. né? Entendeu? É assim que tem que ser e é assim que deve ser. Hum, Mas a sociedade é complicada. Olha, quando eu vejo o jogador Vinícius Júnior sofrendo racismo porque ele é preto, ah, poxa, ele vai ter que mudar quem ele é só para agradar. Não vou nem falar muito, né? hum, Porque preconceito para mim deveria ser mais ou menos assim, 10 anos de prisão para depois você pensar em responder. isso. Tá entendendo? Ah, teve preconceito, raça, cor, Sim. qualquer coisa. Preconceituoso contra a mulher, contra o preto, contra a pessoa autista, a pessoa com deficiência, síndrome rara. Vamos aqui pra cadeia, filho. Esfria a cabeça aí por 10 anos. Eu sou logo assim. 10 aninhos. Pronto, daqui a 10 anos você vai ter um advogado. Só para você refletir. Pronto. Só para ficar ali de boa, para aprender alguma coisa. Porque só vai, infelizmente, só vai assim. Hoje o tema da ONU para nossa caminhada, sabe qual é? Hum. Mais informação, menos preconceito. Aí eu achei engraçado, porque informação a gente tem de sobra. O preconceito, aí pode ter 500 informações. Enquanto não tiver uma punição, no meu ponto, no meu, a Sim, ideia particular, quando não houver uma punição para os preconceituosos. Sim, aí sim. depois você retornou ao Voltei, curso. retornei ao curso e tal. Só que eu enfrentei essa questão de salas cheias, né? Pronto, o curso de Direito lá nessa faculdade tinha 3 turmas pela manhã. E assim, turmas lotadas mesmo, muita gente. E quando tinha professor que se atrevia a botar as 3 turmas para fazer uma prova de uma disciplina no auditório. Para você deveria ser Tenso. Minhas horrível. notas iam lá para baixo. E, tipo assim, alguns professores, depois que eu comecei a defender a causa e tal, começaram a ter um olhar com mais empatia. Tem professor que, Uma tipo voz que se assim, levantou. botou eu numa sala separada, ou bota eu lá na frente, pertinho deles e tal. Mas tem professor que, assim, eu peguei cada uma. Teve um professor que uma vez, que era um dia de prova, eu andava de ônibus. Maria Lacerda. Jesus amado. Você imagina aí. Aí eu pegava um ônibus lotado. E aí eu sempre saía mais cedo para chegar no dia das provas. E aí teve um dia que eu me atrasei. Já me desregulou totalmente do meu padrão, né? De rotina Quebrou a mesmo. rotina. E aí eu cheguei na sala, aí o professor já olhou assim pra mim. E eu chorando. Tipo assim, querendo chorar, né? Na verdade. Aí eu, ele disse, não, você não pode fazer a prova não. Eu chorando, e eu tava assim, em crise, mesmo que, tipo assim, em crise. Aí ele disse assim, professor, deixa eu fazer sua prova no outro dia. Tô sabendo que vai ter uma prova, que ele dava, era o professor da noite também. Uhum. Eu posso vir tal dia fazer essa prova, junto com essa turma da noite, porque eu estou em crise. Aí ele chegou pra mim e perguntou, qual é o dia que você... Não, qual é o dia da sua próxima crise? Nossa, foi mesmo. Foi na frente de todo mundo. Eu Um desabei, professor. um professor do curso de direito. Eu desabei ali, tá entendendo? Foi assim muito difícil para mim. Foi assim, ouvir isso, Desculpa, pode continuar. teve colegas que disse assim: "Nossa, professor, não fala assim não. Não precisa falar", me defenderam. Mas assim, ouvir isso foi muito difícil. Eu conversei com o reitor foi bem assim, antes dessas coisas acontecerem, né, que já vinha sofrendo antes, e falando assim: "Olha, deveria ter uma coisa de inclusão, algum departamento de inclusão nessa faculdade, alguma coisa". E ele era informado sobre o autismo. Informado, já Ele sabia tinha conhecimento. na 2000 Era 2013. Então já conhecia. Aí depois disso, eu comecei a perceber que pela faculdade já tinha plaquinhas falando o que era o transtorno do espectro autista. Aí depois começou a ter mais palestras, enfim. você chegou a palestrar, Não, hein? nunca me convidaram para palestrar. Isso até hoje eu nunca entendi. Que deveria eu ser tipo assim, protagonista, ou Mas, outros autistas lá também, não só eu. mas é porque é uma questão de lógica. Vamos lá. Uhum, Vamos falar de autismo. uhum, Aí vai chamar profissionais que trabalham com autismo. Beleza. uhum. Mas não é melhor o autista falar o que é?
Não É, existe outra pessoa no mundo para falar sobre autismo isso. melhor do que o próprio autista. Aí, sim, aí depois é bem difícil essa É, caminhada. porque tem coisa que para mim é difícil de compreender também, porque é uma questão de lógica. Vamos falar sobre autismo. Bora, quem a gente vai chamar? Autista. Entendeu? A lógica. Autistando RN. Imagine se eu não trago nenhum autista. Não bate. Não tem como seguir essa lógica. Então, já são dois autistas. Vão ter bem mais aqui falando, né, para o pessoal entender o que é. É a questão de lógica. Então, vamos fazer uma palestra, bora. Ah, não chama autista. E tendo, né, tendo uma pessoa que. E aí, tipo assim, foi muita dificuldade durante todo o curso, né, para terminar, né, assim, não por questões de disciplinas, mas questões de pessoas, porque eu enfrentava preconceitos, eu vi coisas do tipo, o que é que você está fazendo aqui? Porque você não faz um curso mais fácil? Nunca vi falar que tem autista, que é advogado, eu disse, a pessoa, né? Eu disse, olha, não sou advogado, mas tem vários profissionais por aí que são autistas, né? Então, assim, isso é preconceito, né? Você me lembrou de uma série, mas pode falar. Acho que você entendeu que série foi. Sim. É uma série bem. Tem uns exageros, mas Sim. é mais ou menos interessante. E aí, depois, pronto. Aí, quando chegou em 2016, foi o ano que eu terminei. 2017, colegial, né? 2000. Aí tive a minha formatura, tudo, né? 2017. Só que o baile, o que aconteceu? Eu ia com esse meu colega, que é super legal, tal. E tinha finado, tem a história lá da dancinha, não sei o quê. Quando tinha 3 pessoas na minha frente, olhem, Jonathan, eu passei o ano todinho treinando a minha cabeça para conseguir Se estar no preparando baile de lá. formatura. Quando tinha 3 pessoas na minha frente, quando abriu aquela cortina, aquele monte de luzes, aquele monte de gente gritando, eu disse: "Eu não vou conseguir, não consegui". Eu comecei a ficar nervosa, não sei o que, não sei o quê. Aí eu pedi para alguém me buscar, que eu não ia conseguir descer. Aí, tipo assim, perguntei ao meu colega se ele não se importava de ir só, ele disse: "Não", porque ele me entendia. Só que aí, mesmo assim, eu escutei piada. E uma colega disse: "Isso é frescura sua, besteira", tipo, foi assim, tenso, né, pronto, enfim, depois teve, pronto, eu me Depois se formei, formou. foi. Você Aí tem a a OAB. tenho. Aí abril do Passou no mesmo primeiro? Deixa eu ano, perguntar. Passou no primeiro tentativa? quase passando o primeiro, só que teve a morte do meu pai no mesmo Ah, ano. entendi. Aí, tipo assim, em abril de 2017, eu fiz a primeira fase e passei. Uhum. E aí, em maio de 2017, meu pai faleceu. Com um acidente de carro, foi bem trágico. E aí, pronto. 2018 fez o Não, OAB. eu fiz a repescagem no mesmo ano. Eu tive muita Sei. força, porque eu precisava, tipo assim, mostrar, não sei, eu, tipo assim, queria dar esse presente ao meu pai. E No mostrar ano, também que o autista ele pode isso, ficar em qualquer lugar que ele deseje. isso, Se ele quiser se formar, se tornar um juiz, embargador, você vai, você só basta querer. isso. Em qualquer coisa, vá, você é médico, você é motorista, você o que quiser, o Eu autista digo tem. assim que a família é o maior apoio. É verdade. Beleza, você tá lá, leva o seu filho lá para os maiores, melhores especialistas que tem. Mas o melhor de tudo é o apoio da família. É Porque, verdade. assim, é a família. Jonathan, eu vou trazer para você. É em você que seu filho vai confiar. Verdade. Você que vai ser um amigo Se dele. quebrar a Você confiança, que vai acreditar no potencial dele. Tipo assim, vamos supor, ele fez uma coisa que, aos olhos de muitas pessoas, é pequeno, mas para nós autistas é um efeito oxe. enorme. E pra mim que eu faço festa, Então, Davi usou o banheiro, eu fiz festa. sempre incentivar e acreditar no potencial, isso ajuda tanto. Muito. Ele tomou, eu disse a você, né, em off, que. Não, Hum, foi nem em off, foi aí. Ele tomou o suco na mamadeira. hum, Quando ele tomando só no copo, meu Deus, é festa. Quando ele falar, você vai ficar sabendo o que meu filho falou. É, vou para rede social, vou fazer festa. Eu vou nem me empolgar muito, senão, porque é como você falou, são essas questões assim. Pronto, você falou algo que me recordou o que uma amiga me falou. Ela disse assim: Jonda, para onde Davi for, prepare ele. Por exemplo, nós somos evangélicos, vamos para a igreja. hum. Davi vai para a igreja. Ele sabe o que é a igreja.
Ele sabe o que é o ambiente da igreja, mas só que a gente tem que preparar ele. Tipo, amanhã, pronto, ele foi voltar a estudar. Maior dificuldade para encontrar a escola para ele. Graças a Deus encontramos uma. Hum. E a gente fica, Davi, você vai para a escola. Davi, você vai para a escola. Amanhã é para a escola. A gente vai preparando para que ele Isso. prepare. E quando ele chega, interessante, quando ele chegou lá, ele já foi para a sala que ele estudava. Sozinho, ele entrou, que a gente preparou. Quando eu parei o carro em frente, ele desceu normal. Entrou, foi lá, viu, brincou, viu a professora, viu o pessoal. Tudo numa Jonathan, boa. nada imprevisto. É, Nada. e tudo preparado, né? Eu digo Tudo. assim, nunca faça nada em cima da hora, porque isso E, mexe, e mexe com o nosso emocional. Mudar de rotina bruscamente, mudança de rotina é uma coisa assim que eu tenho dificuldade enorme. Pra você ver, eu sou adulta, mas eu tenho uma dificuldade enorme. Então, assim, eu tenho que planejar antes pra, tem pra todo fazer um as coisas. preparo, né? Isso. Tem todo um. Claro que tem coisas que, por exemplo, a morte do meu pai, por exemplo, Hum, ninguém esperava. Então, uma coisa assim que eu fiquei muito mal mesmo, assim, meu pai era uma pessoa que era o meu grande amigo, assim, meu chão se abriu e realmente foi muito difícil. que tá longe do seu controle. Isso, pronto. Saí, fui, fiquei meses e ainda consegui força. Deixa eu contar uma coisa que eu nem esperava falar pra você. Em menos de um mês que meu pai tinha falecido, eu fui procurar um emprego numa empresa privada. Eu entrei em cotas, né? Eu era recém-casada também. E aí fui trabalhar, né. E aí o que aconteceu, sofri bastante, porque tinha o luto do meu pai, mas assim, eu tinha uma inspiração muito grande, né, que ele queria muito que eu passasse na OAB. E mesmo passando por um luto, passando o dia inteiro trabalhando numa empresa, Você na frente do con- computador, eu ainda ficava noites e madrugadas pra OAB. E quando foi em outubro do mesmo ano que ele faleceu, de tudo isso, que eu fiz a repescagem da OAB. Uhum. Né, abril, passei na primeira fase. A OAB é assim, se você não pode ir na segunda fase, você pode fazer a repescagem, né, da Não outra sabia, não. pode. Só Hum, que só faz a segunda fase, Entendi. entendeu? E aí fiz mas tem que passar na primeira fase. Uhum. Aí, beleza, aí eu fiz a repescagem em setembro de 2017, o ano que ele faleceu. Em outubro veio o resultado que eu passei. Gente, eu me arrepio até hoje, porque eu lembro que eu gritava naquela empresa, uma felicidade enorme. Eu imagino. Tipo assim, que eu queria dar esse presente do meu pai, tipo assim, tal. E aí foi bem assim, né, tal. E muito, muito bom essa sensação, assim, né, de Realização. Não é? isso. Você sentiu. Você Foi. falou que você nessa época já era casada. Você quer Sim. falar do seu, como foi esse relacionamento, namoro, noivado, casamento? Como é que Sim. foi? Vamos lá. Eu namorei meu marido, na verdade, em fevereiro de 2017, consegui foi a festa do nosso casamento, né? A gente casou em 30 de dezembro de 2016. Em fevereiro de 2017, que foi nossa festa de casamento, a gente ia completar 11 anos de namoro. 11 anos. Então, tipo assim, a gente começou a namorar em 2006. Eu morava lá no Satélite, lá no Pitimbu, né? 2006, 11 anos. É Aí, muito amor. aí, tipo, 2006, a gente morava quase que na mesma rua, tal. E aí, conhecemos nos conhecemos no mesmo bairro. E aí, pronto, começamos a namorar, tal. E quando veio o meu diagnóstico, em 2011, já tinha 5 anos de namoro. E aí eu cheguei pra ele, eu disse assim, Arley, o nome dele. Disse, Arley, olha, eu recebi um diagnóstico de autismo, eu sou autista, tal. Ele chegou assim, e daí? Não, e daí que eu tô comunicando pra você. Não, isso não vai mudar nada, não. Eu sempre soube, eu sempre notei as suas características. Tipo assim, não vai mudar em nada. Tipo, uma pessoa de empatia enorme. Ele já amava antes de tudo. E depois É. do diagnóstico continuou do mesmo jeito. Isso é a É. realidade. E sempre teve ali, me apoia em tudo, sabe? Força pra tudo, assim, né? Acho que naquele dia eu vi ele. Tava com sua filha no braço, que ele me Ele entregou a foi, camisa. foi ele Acho mesmo. que foi a segunda camisa lá. Que Foi, a gente fala já já que camisa a gente tá falando. foi. Pronto, é ele mesmo. Namoro, 11 anos. Nossa, Quase 11, né? 11 Ia anos. fazer 11 anos. E aí pronto. Casou em 2017. 2016 foi no civil e 2017 foi a festa, né? Foi. Assim que a gente fez lá a comemoração do casamento.
E assim, Ele dá uma força, ele tá demais, sempre. demais, assim, quando eu tô muito em crise, assim, Ele ele já entende. já entende. É muito bom, né? O abraço, assim, é muito importante nesses momentos de Essa crise, questão do conforta. abraço, meu filho, ele tá em crise, ele gosta de ficar, ou dá banho, ou liga o ar-condicionado e coloca ele. Ele vai. Ou, nas últimas hipóteses, bota dentro do carro e sai para passear. Porque é só assim. É isso que a sociedade tem que entender. E não é tão simples. Tem muita gente romantizando o autismo, tem muita gente falando muita coisa que não sabe. Isso. Gente que, não sei hoje, né? Mas com você, mas você encontrar alguém que lhe ajudou, né? Apoio na família, encontrar alguém para namorar, noivar e casar e lhe entender. Seria bom que todo mundo tivesse uma pessoa como seu marido, tipo a Davi, vai arrumar uma esposa que vai ser desse jeito. Já era um alívio, mas a gente não sabe o que é que o futuro vai preparar. Por isso que eu tenho medo, sabe? Eu tenho medo, fico inseguro, me causa até algumas noites sem sono, porque eu penso verdadeiramente nisso. Meu Deus, Davi tá aqui, ainda não aprendeu a identificar o alfabeto, não sabe o que é as letras nem número. Meu Deus, será que ele vai alcançar ter a sua independência? A gente não sabe. É difícil, não sabe, mas eu luto para que isso venha ser revertido. Eu Ele luto para que isso tem o aconteça. potencial dele, né? E E isso que isso, Maria Lúcia falou aqui. isso, E tem gente que não consegue identificar esse potencial. Eu sei que Davi tem uma memória fotográfica incrível. isso. Incrível, ele tem. É desde novo, quando eu ia só por uma rota por casa, aí asfaltaram a rua que a gente, outra rua que levava lá para casa também. Aí eu disse, eu vou pelo asfalto hoje. Quando eu fui, ele começou a chorar. Novo, ele tem 1 ano e 5 meses, começou a chorar, e muito. Aí minha esposa, não, ele. Por É isso que porque eu você disse a mudou de caminho. você, para chegar aqui, é um desconhecimento, é um lugar desconhecido para mim. E tudo que é desconhecido para mim já mexe um pouco. Eu entendo Então, perfeitamente. ansiedade e tudo, eu disse, Jonathan, é desconhecido para mim. Mas eu Então, entendo isso, porque quando a gente vive essa realidade, a gente é mais fácil da gente adaptar as situações. isso, Eu entendo, não dá, tem problema. Como é que dá? Dessa forma, pronto, vamos fazer. Porque é assim que funciona. A gente, isso, se agora eu vou pegar numa forma macro. Se todo mundo fosse assim, se todo mundo que chegasse fosse, olha, vem uma pessoa ateia, vamos lá adaptar, seria muito mais fácil. com De certeza. conversar, de chegar, olha, como é que é? Me explica como é você. É assim. Ah, tá bom. Vamos passar para os funcionários, vamos Hum. passar para a sociedade, vamos passar para os vizinhos. Pronto, Davi foge muito de casa. Meu filho foge, ele é hiperativo também, ele tem TDAH. Ele é extremamente hiperativo, ele não fica em tela por muito tempo. É rápido. Se ele for ver um vídeo, é 4 segundos. 4, 5, ele olha, aí muda. E depois ele gosta de correr e de pular. Eu sei que regula ele, que acalma muito, ele gosta muito de coisa que gira. Então, assim, se a sociedade, meus vizinhos, sabem quem é Davi. De vez em quando ele foge, um certo dia. Essa foi massa. Não tão massa, que causa um medo. A gente mora em condomínio e é de casa e não tem muro. Aí, Davi, a gente lá em casa, minha esposa fazendo as coisas também, e aquele silêncio, né? Aquele silêncio, cadê Davi? Aí, minha esposa tá no quarto. Aí eu abri a porta para ver. Aquele, não, ele tá debaixo da cama. Fui ver, não, que ele tem maneira de fazer. Não. Guarda-roupa que ele entra, não. E quando foi ver, a menina bate na porta. Davi, Davi tá no parquinho. Eu disse, tá não, Davi tá aqui dentro de casa. Ela disse, ela tá no parque. Procuramos. Lá estava Davi no parquinho. O meu medo é ir para a piscina. Mas lá estava Davi no parquinho. Então, assim, tem algumas crianças, eu acho até bonito isso, que entendem quem é Davi. Às vezes ele fica na varanda de casa, uma menininha sempre passa e diz: Oi, Davi. Aí a outra que estava com ela também: Oi, Davi. Então, isso para ele é maravilhoso. E para eu e para minha esposa é melhor ainda. Porque eu sei que vai chegar um momento do pessoal abraçado, entender. Se Isso. ela já passa e olha para Davi e diz oi, Davi, isso para mim significa. É É, o que você falou, você, as pequenas coisas que isso. pra gente é tão gostoso. E você tocou num ponto muito importante que eu sempre comento, a criança em si, ela não tem maldade. É verdade. Quem tem maldade, talvez sejam as pessoas com quem porque assim, hoje eu sou mãe, eu vejo isso, né. A criança ela se espelha no adulto.
Então, o preconceito vem da família. A criança só vai discriminar uma criança com deficiência porque o pai ou a mãe, alguém com quem ela convive, é preconceituoso. E isso passa. E isso é horrível. Então, um dia desse, eu tinha uma criança com síndrome de Down lá no parquinho do condomínio. E a Helena chegou. E a Helena, tipo assim, porque por ela ser minha filha, eu sou autista e eu amo a inclusão. Então, minha filha, ela já tá sendo assim. Tô mostrando isso pra ela, as diferenças, as coisas, né? Tudo. E aí ela chegou, brincou com a menina, não importa, entendeu? Não, Ela não tem a visão abraçou a menina como de abraça qualquer maldade outra que o amiga ser da humano escola, tem, tá né? entendendo? Ela não tem essa visão de Isso. maldade que... E eu não vou passar isso pra ela nunca, ó. Não, mas Não, claro, com jamais, certeza, né? né? A Então, gente não consegue transmitir, graças a Deus, obrigado, Jesus. Para que é, Davi que tenha esse preconceito. Não, jamais, mas é como você falou. Um pai lança um comentário, a criança é, vê, fala e ele vai crescendo, infelizmente, dessa forma. Aí você namorou, isso, você noivou, casou e é mãe. mãe. Como foi a maternidade? Pronto. Em março de 2018, eu fiquei sabendo que eu estava grávida de Helena, né? A gravidez foi a melhor notícia pra mim, né? Tanto a questão de ver o de luto do meu pai também, Uhum. e também, assim, porque eu sempre quis ser mãe, né? E assim, quando a gente casou, tal, e aí eu disse assim, olha, eu tô querendo ser mãe, beleza. E aí se planejou, tal, e aí, eh, Foi a assim, veio a notícia. notícia que, assim, foi maravilhosa, né? Quando eu soube que era uma menina também, nossa, foi assim. Pensou que viria autista? Da, Não, é claro, eu pensei também. Mas assim, eu estava tão ligada, Jonathan, na maternidade, de ser mãe, que para mim pouco importava isso. a E minha tipo assim, pergunta é entendeu? porque a gente sabe que o autismo, a gente sabe que é uma questão genética, né? Ainda Hum, falta uma confirmação científica, mas eu sim, acredito que é genético. Por isso que eu perguntei, sim, né? sim, De ser uma maternidade, você ter pensado, nossa, será que ela vai ser como eu? Será que ela vai passar pelos mesmos problemas que eu passei, tá, sabe? sim. De faculdade, de Uhum. preconceito. Eu tenho medo. Se um dia ter outro filho, não sei. De vir Davi, e outro Davi, ou uma menina também, sabe? Eu tenho, eu tiro por mim, Não, que eu no tenho caso como medo. você, isso é questão de muitos pais que têm Uhum. filhos autistas e quando ter outro filho já tem esse receio, É, né? No caso, como a Helena é minha primeira, então, assim, quando eu estava grávida, foi um momento, assim, tão mágico, que eu você estava curtiu muito. tão, assim, do barrigão, aquela coisa, né, assim. E aí eu estava muito feliz, estava muito plena ali. Quantos anos ela tem, Helena? A Helena tem 4. 4 anos. Tão sonhada, assim, sabe, ela. E aí, pronto, ela nasceu em novembro de 2018, Quando? 6 de novembro. Ah, meu aniversário é dia 19 de novembro, por isso que eu perguntei. É Ela é 19 de novembro, ela é 6. Ela é 6 de novembro e, assim, ela é uma menina sempre foi doce, sempre Ave Maria, minha melhor amiga, eu digo assim, é aquela criança que nasceu com aquela empatia enorme, que eu costumo dizer assim: "Helena, você chegou na minha vida para iluminar", porque, assim, quando às vezes eu tô em crise, parece que a menina tipo assim, ela já sabia como era a mamãe dela. Aí, tipo, chega, me abraça, aí disse: "Mamãe, você precisa de um abraço". É Não mesmo. chore não, eu te amo. Aí Então, quebra. tipo, Aí você chora de emoção. é, Aí já não é a crise mais, calma, agora é a porque emoção. assim, as minhas crises, às vezes eu tenho que tentar controlar elas, porque assim, Helena vê, mas assim, como ela é criança, eu fico preocupada de ela, talvez ela não entender bem, se sentir mal, tá entendendo? E muitas vezes eu tento me controlar, né? Eu tento, às vezes, vou lá pro quarto, choro um pouco, né, muita coisa na minha cabeça, tal. E aí, eu tive uma bem recente que, tipo assim, eu fiquei muito irritada, fiquei muito deprimida, que eu não sei como não afetou minha coordenação motora, que geralmente quando eu tenho crise, eu não pego nem volante, porque afeta a minha coordenação Sim, motora. eu Eu digo que o entendo. pós-crise é um pouquinho pior do que a prova Porque crise vem em as si. consequências. Tá, naquele É. momento aí depois vem. E para você, eu acho interessante isso. Eu queria Uhum. conversar mais 2 horas com tu, mas o tempo já está chegando.
Porque é muito importante isso, tudo isso que você falou aqui, eu fiquei pensando em inúmeras outras possibilidades, porque as pessoas pensam assim, eu escutei isso. Não, quando crescer, melhora, você vai ver. Meu Deus, meu filho é autista e não vai deixar de ser porque é um transtorno. Como se o pessoal falasse isso e dissesse, não, é uma doença que ele vai melhorar. Mas não é, é um transtorno. E quando você fala isso, aí para você que está assistindo a gente, você vê como é a realidade aqui, um autista, Hum. adulta, casada, com filha e proprietária de uma loja, a loja Bue, não é? Buê. Bue, É. que isso daí serve até de incentivo para você, que está servindo para mim de instigação, de correr mais atrás, de lutar mais, de não me calar mais, pelo futuro do meu filho. Porque ver você aqui, independente, eu disse isso para Breno umas 500 vezes, digo para você, mas porque isso é bom, isso é instigador, dizer assim, não, vale a pena lutar, vale a pena lutar, porque amanhã o futuro do meu filho já está garantido. E eu vou lutar, meu Deus, não vou nem falar da instigação, deu vontade de sair com cartaz aí, protestando já, fazendo raiva, Sim. porque os planos de saúde têm prejudicado demais a vida do meu filho. Demais, você não imagina. Ele é um Nem autista de nível de fale. suporte 3. Ele precisa de um acompanhamento. Você falou da sua rotina. Quando tem uma quebra de rotina, para você que já é adulto, já passou por muitas coisas, é difícil. Imagine para meu filho que ainda não sabe. Ele se bate, ele se morde. E eu vendo isso dentro de casa, isso me machuca, porque eu não posso fazer nada. É um momento que tem que passar. Aí ele tomava risperidona e voltou a tomar agora. Voltou não, tá tomando risperidona novamente e Daforin, que é o fluoxacina, se eu não me engano. E tá tomando outra medicação para a questão da ansiedade. Então, a criança de 7 anos é ansiosa porque um plano de saúde resolveu cortar, sem justificativa nenhuma, você é do direito, sem justificativa nenhuma. E olha que meu filho tem uma decisão favorável do STJ, e a Unimed Natal fez tuf, entendeu? Isso em outubro do ano passado, aí ele começou a ser autoagredido, teve uma regressão horrível, entendeu? Aí eu fico, mas hoje você aqui, eu digo, nossa, então vale a pena eu lutar, vale a pena eu não me calar, porque amanhã eu vou ver meu filho evoluindo como ele estava, falando, vou ver ele tendo a independência, tendo os sonhos dele, que eu vou ser um babão. Sabe como eu sonhava ver meu filho? Ele ir para um campeonato, eu ficar gritando por ele. Ele jogar bola, nadar, vôlei, o que ele quisesse. Até xadrez, o pai dele ia estar lá, eu acho que eu ia ser expulso pela emoção do filho. Bora, Davi, vai! E, por favor, pai de Davi, se retire. Que eu amo meu filho, eu Olha, sou um pai Jonathan, babão. não desista. Não vou nada, Não eu desista. jamais. E, Eu não. acima de tudo, acredite no potencial dele. Eu acredito. Acredite. Maria Lúcia falou sobre isso. De trabalhar o potencial do Ele não filho. é verbal, mas ele É. tem o Ele potencial dele. tem, Tem. e Deus vai abençoar e vai dar uma luz pra gente. Vamos falar da loja? Vamos. Você falou pra mim que foi, como foi a criação da loja? Tá aqui, ó, pessoal, aqui é o Instagram da loja. É famosíssima, viu? Top, material de qualidade. Olha só, brincadeira, viu? Estamos Brinca- iguais, viu? Estamos iguais e da visão ganhou uma do mesmo jeito. Que mais tarde tem foto. Aqui é a loja. Bota aqui o material. Isso. Olha com que ela trabalha. Tampa top. Tampas inclusivas. Primeiro vem a pessoa, depois a deficiência. Nossa, então como é que foi? Como é que você pode deixar o Instagram aí? Como foi criado isso pra gente? Bom, em 2020, né, com essa pandemia toda, muita gente teve aí a dificuldade em muitas coisas, a profissão, tal. E aí eu resolvi reinventar, né? Como muitas pessoas se reinventaram, né? Foi um ano bem. E aí eu disse assim, como na minha família, todos meus pais sempre foram comerciantes, é, assim, eu acho que meio que tá no sangue, né? Então eu disse assim, meu marido, eu tô com vontade de empreender. E assim, por ser mãe também, querendo lutar por mais outras coisas, né? Uhum. E aí eu disse, vamos empreender. Aí a gente tava pensando em quê e tal. E a gente sempre gostou dessa questão de camisetas Ele estampadas. trabalha nessa área, né? Não, ele trabalha na área da contabilidade. E sim, aí a gente pensou. Aí ele disse assim: ah, por que você não pensa em fazer estampas para o público que você já defende, né? A questão da pessoa com deficiência e tal.
E aí eu fui fazer a pesquisa mesmo, né, essa questão de internet e tal, eu vi que, raro, não tinha lojas que traziam estampas inclusivas, É, muito difícil. verdade. E aí eu disse: "Pronto, eu vou criar". E aí, quando foi em 21 de setembro, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, foi a data de lançamento. Mas antes, eu comecei a já que tem o Instagram, comecei a divulgar a loja, e pessoas do país todo começou a divulgar, começou a aumentar os seguidores, tipo assim, eu fui muito abraçada, Naturalmente. É naturalmente. para você ver a necessidade que a gente tem dessa loja. Olha, se eu pudesse, eu andava com a camisa dessa todo dia. Sério, de verdade. E querendo ou não, é a gente falando a nossa realidade. Tá aqui. Tem coisa mais explicativa de E autismo não tem cara. as estampas eu me inspiro, justamente em coisas que, no geral, nós pessoas com deficiências passamos, né. Então, essa daí, Autista Não Tem É a Cara, que eu mais eu gostei. lancei em abril do ano passado. Justamente, eu disse: "Eu queria algo que fosse mais impactante e dissesse, assim, alguma coisa, assim, que relacionado ao que eu mais escuto. 'Ah, você não tem cara de autista, você não parece ser O povo autista'". nem sabe o que é. Gente, nem toda deficiência é visível, né, que nem Breno trouxe aqui, não é isso? Nem toda deficiência é visível. Então, assim, eu disse: "Ah, pronto, vou criar essa, autista não tem cara". E, tipo assim, o pessoal gostou, Não, super. isso daqui, é como eu disse a minha esposa, olha, a gente vai se esforçar, é que eu infelizmente não estou trabalhando, estou afastado pela perícia, todo mundo sabe, depois eu digo o motivo. Uhum. E isso daqui é muito importante para mim, porque não só para mim, mas isso daqui fala muito, e até o presente que Davi ganhou é essa camisa. E isso, ele vai andar no shopping, isso daqui vai ser a linguagem nordestina, isso daqui vai ser o couro de Davi. É sério, porque Foi com muito carinho. as pessoas precisam entender isso. E essa loja traz essa informação que você precisa. Traz isso daqui, tá aqui. Autismo não tem cara. E outras estampas E também, outra, né. primeiro vem a pessoa, depois a deficiência. Por que que se diz isso? É porque primeiro vem o Davi, não é o Isso. autismo. Mas na Entendeu? fase adulta, primeiro vem um profissional, né, Porque tem uma pessoa ali, é pessoa com deficiência. Primeiro tem uma pessoa, depois uma deficiência. E as pessoas precisam entender essas mensagens que vão ficar no subconsciente de cada um. Eu quero agradecer demais a tua presença. Nosso tempo aqui já está se esgotando. Ah, né, dá para jogar só mais aquele outro Instagram aqui para me fazer essa divulgação dessa mãe. Eu mandei pro. Acho que tem como você ver aí, eu mandei no seu Insta. Isso, gente, essa mãe aqui, certo? Luana, mãe de uma pessoa autista, ela mora lá em São Gonçalo do Amarante. Ela vem de lá para Natal, porque só tem terapia em Natal, você acredita? São Gonçalo do lado. Parnamirim não tem. justamente. Parnamirim, nossa cidade não tem. Só tem em Natal, aí vem gente de Extremóis, da Zona Norte também não tem, vem gente de João Câmara, E Natal, bairros bem mais longes, né, é afastado. muito difícil, ficou muito. Então eu conheci essa mãe. Dá para tu mostrar aí o material dela, Abner, por favor, com que ela trabalha? Tem umas agendas, tem uns bottom que ela coloca, tem um material que é muito bom. Luana, ela faz um trabalho muito bom. Tem como pronto, olha aí, ó, pessoal, tem esse chaveirinho, não é chaveiro, meu Deus. Lá vai eu falar, é um chaveiro. Tem bottom também, tem esse bottom aí do autismo. Tem como colocar a agenda, por favor, Abner? Gente, pronto. Eu encomendei duas dessas. É uma maravilha. Você tem como finalizar só com o Instagram aqui. Bota pronto, olha aí, ó. No nome do teu filho. Aí você fazer. Só entrar em contato, tem aí o Instagram, tá? Que lindo. Muito obrigado pela Uhum. participação aqui. É um privilégio, é uma honra não é entrevistar, esse bate-papo. Eu aprendi muito, demais. Eu queria conversar com você por mais uma hora aqui, mas você tem seus compromissos. Muito obrigado, de verdade, de verdade. Como eu te falei, você serve de inspiração. Eu quero deixar uma Demais, mensagem demais. aqui, Pode que deixar, você nós serve de inspiração demais. Sério mesmo, sério. seu filho também, viu. É, Eu quero deixar aqui para dizer que nós, pessoas com deficiência, podemos pode ser o olhar que para a câmera aí. quisermos e estar onde quisermos.
E chega de preconceito, né? Vamos ser mais inclusão, mais informação. e vencer essas barreiras. Muito obrigado, viu? Deus lhe abençoe. E pessoal, obrigado. Uma boa semana para vocês aí. Tá? Uma semana maravilhosa. Que Deus abençoe a vida de cada um. Obrigado pela audiência.